4º encontro da 2ª edição do DMQ Talks. A palestrante de hoje é a professora Luciana de Souza Velasque. Ela possui estatística pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em saúde coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutorado em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública. Atualmente é professora associada da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, tem experiência na área de saúde coletiva com ênfase em epidemiologia. Em 2005, a educação e estatística passou a ser uma área de atuação e pesquisa, e preocupada com o ensino da estatística na educação básica, ela contribuiu com a análise do BNCC e passou a atuar como membro permanente do Profimate. Hoje vem orientando TCCs voltados para o ensino de estatística com metodologias ativas e uso de tecnologia. O título da apresentação da Lu é o Pandemônio da Pandemia. Eu peço a todos os presentes que coloquem seus nomes e instituições aqui no chat e que desabilitem seu microfone para poder garantir uma boa apresentação aqui para a Lu. Tá bom? Vai lá, Lu. Obrigada, Davi, pela apresentação. Se eu soubesse que você ia ver o meu resumo do Lattes, eu teria melhorado ele. Mas obrigada. Obrigada, acho que Steven, pela ideia do DMQ Talks, né? Isso a gente começou no finalzinho do ano passado, que era a ideia de um pouco da gente contar para o nosso departamento o que a gente vinha fazendo, e com esse momento agora de pandemia, é legal ver, assim, com esses recursos tecnológicos, a dimensão que isso está levando, né? Chegando a outras pessoas, que a gente às vezes nem imagina. Então, obrigada e parabéns por essa iniciativa, Steven, e ao grupo do DMQ por estar realizando essas atividades. Então, o título é o Pandemônio da Pandemia, né? E isso é um pouquinho que eu fiquei refletindo. A ideia era a gente falar um pouco do que a gente vem fazendo durante esse período e também olhar um pouco para frente do que a gente pode fazer. E, às vezes, eu fico com a sensação de que algumas pessoas têm a ideia de que a gente não está fazendo nada, né? A gente não está dando aula, então a gente está sem fazer nada por aí. Então, é por aí que eu começo. Então, se a gente pensasse em 2020, o que tem sido o isolamento social, né? Então, eu vou falar um pouquinho do que tem sido o meu isolamento, qual era a minha expectativa para esse ano de 2020 e qual é a realidade que eu estou vivendo nesse ano de 2020. Então, na realidade, o que eu me sinto é muito assim, né, equilibrando várias atividades, onde uma delas, que é essa atividade mais doméstica, que eu tinha muito menos responsabilidade, hoje eu estou com 100% dela assumida. Eu não tenho filho pequeno, tão pequenininhos bebês, mas ainda tenho 2 filhos, e uma com mais necessidade de atenção, principalmente nesse momento em que eles estão tendo aula online, então toda a dificuldade, né, o tempo todo aqui, ela já estava vindo aqui, que a internet cai, não consegue ouvir, o microfone não funciona, toda essa dificuldade que a gente está passando, eles estão passando com 9, 10 anos, então não é fácil, a gente tem que também estar dando esse tipo de suporte de informática em casa. Além do trabalho que continua, né, as orientações que não pararam, algumas aulas que estão acontecendo, outras não, mas algumas estão acontecendo. Então, é nesse equilíbrio que eu acho que eu me encontro, eu acho que isso traz muito, no outro dia, uma fala do Vinícius, né, que toda apresentação ele deixa que os filhos dele apareçam, porque isso, a gente não está vivendo um momento normal, a gente não está simplesmente em casa, a gente está em casa com todas as atividades de casa, mais as de fora de casa, então isso é um momento de muito trabalho, né? E aí a expectativa para 2020 era um ano de pós-doc, né? Eu vou falar um pouquinho mais ali na outra tela sobre isso, mas eu tinha uma expectativa de uma viagem para Granada para apresentar um trabalho num congresso na Espanha, que era em maio, uma viagem para o IAS, que agora no final de junho, que eu era nos Estados Unidos, na Califórnia também, e passar de 4 a 6 meses do final do ano na UCLA, que é a Universidade da Califórnia, onde eu estava pretendendo fazer essa parceria com o meu pós-doc. E aí, o que a gente vê de realidade é essa aqui, né? Eu aqui nesse quarto em Friburgo, falando para vocês através do computador. Então, é uma expectativa muito distinta do que está sendo,
Mas para falar um pouquinho do que seria, do que é esse pós-doc, porque ele está acontecendo, né? O pós-doc, na realidade, eu submeti uma chamada no final de 2018, a ideia é que o resultado saísse no primeiro semestre de 2019, e eu trabalho com, o projeto tem esse título, né, Transcendendo, estudo sobre violência em mulheres transexuais e travestis. Eu já quase falo com ele no passado, porque por causa desse advento da pandemia houve uma mudança no projeto, mas inicialmente era esse o projeto. Acabou que essa bolsa ela só foi aceita, esse termo só foi aceito em novembro de 2019, então quase com um ano de atraso é que saiu o resultado dessa seleção, mas o projeto em si, eu já tinha iniciado ele, porque como eu tinha envolvido 2 mestrandos, um mestrando e 2 alunas de iniciação científica nesse projeto, a gente já tinha começado a coleta de dados antes de ter a resposta da bolsa de pós-doc. E aí a realidade que a gente tem é que em 2020 o que a gente está vivendo é de lives, né? E aí eu fiz assim uma volta assim, do que a gente viveu nesses dias. Deixa eu ver o que eu venho fazendo desde o início. Então, no dia 30/3, a gente estava 15 dias de isolamento. Eu lembro que o Lauro, esse rapaz, ele é do Instituto Federal do Espírito Santo, era no momento do início da pandemia, né, que a gente estava começando a falar, e ali naquele momento se falava muito de, é um modelo exponencial, uma curva exponencial. Então, ele me convidou para falar para alunos da educação básica, do ensino médio, do IFES, que ele dá aula, para explicar um pouco o que significava esse modelo e como é que a gente... Então, aqui estava eu e Marcelo é um professor também da Fiocruz. Nesse momento, os primeiros 30 dias de isolamento, eu passei na casa do Marcelo, porque a minha filha já estava lá antes do isolamento, então eu fui buscá-la e acabei ficando lá, porque as aulas não retornaram e a gente acabou ficando esse 1 mês de isolamento, e aí a gente fez uma palestra junto para explicar um pouco desse modelo exponencial, o que aquilo significava, o que é uma modelagem, o que é um caso real, e a gente estava ali bem no início, sem saber muito ao certo o que ia acontecer nessa pandemia. E logo depois, no dia 9 de abril, mais ou menos 10 dias depois, eu fiz uma fala também numa mesa do GT12, que é um grupo de trabalho de educação estatística ligado à Sociedade Brasileira de Educação Matemática, e a gente estava falando ali naquele momento da importância de se entender os gráficos da pandemia de Covid. Então, era muito voltada para o professor de matemática, como que a gente poderia ajudá-lo a entender esses gráficos que estavam aparecendo na mídia, de uma forma geral. No dia 28/4, uns 20 dias depois, mais ou menos, eu faço uma apresentação no PPG-ENF, PPG-ENF-Bio, que são os programas de pós-graduação em enfermagem aqui da Unirio, onde eu tenho o título Desvendando a Epidemia por Trás dos Números. A ideia era tentar falar um pouquinho assim, da diferença de taxa de mortalidade, letalidade, isso que as pessoas faziam tanta confusão. Então, o que é a acessibilidade desses testes diagnósticos? Então, eu dava uma geral das coisas que permeavam naquele momento a dúvida. Uma coisa interessante que eu trouxe aqui para vocês, para a gente ver o impacto disso, né? No dia 30/3, que foi a primeira vez que eu falo, então, de pandemia nesse momento, e aí eu falo porque eu acho que, como o Davi falou na minha formação, eu sou estatística, eu sou epidemiologista, então esse momento, ele me atinge diretamente, eu acho que por vários os ângulos, até para entender os conceitos epidemiológicos que estão envolvidos, e ter um pouco da ideia para onde as coisas estão indo, né? E, por outro lado, também, toda essa riqueza de modelos matemáticos e gráficos, também essa tradução do que significa isso. Então, foi um momento em que veio uma demanda muito grande, né, do que a gente pode contribuir nesse momento, qual é a nossa parte de contribuir, de tentar dividir um pouco desse conhecimento com as pessoas para que possa esclarecer um pouco mais. Então, no dia 30/3, a gente tinha casos confirmados no Brasil, era em torno de 4.256 casos,
e a gente tinha 136 mortes, a gente estava 15 dias em isolamento, então você vê que era muito no início, naquele momento, né? 10 dias depois, a gente tem em torno de 17 mil casos confirmados e quase 1.000 mortes, né, 938 mortes. No dia 28, a gente tem 73 mil casos confirmados e 5.800. Então, a gente via que era a epidemia crescendo de uma forma avassaladora, e hoje a gente está com em torno de 870 mil casos confirmados e um número de mortes de 43.332. Então, assim, é um caso muito grave, a gente está falando de uma coisa muito séria, em que, infelizmente, o governo não trata dessa forma. Isso era em março. Em abril, então, foi um mês que começou a surgir os editais, então eu acabei escrevendo 2 editais, um para a Unirio, que infelizmente no dia seguinte da entrega nos avisaram que foi cancelado, e um outro edital da CAPES, que eu enviei, que o resultado ainda está para sair, ainda não saiu, sai agora mais ou menos no meio de junho, e aí isso aqui foi a modificação, então eu fiz uma modificação no meu projeto de pós-doc, e a gente incluiu a avaliação da pandemia de Covid-19 na violência cometida pela população trans e mulheres transexuais acompanhadas lá na Fiocruz. Então, a gente já vinha com a pesquisa do pós-doc, que era violência em população trans, e por causa da pandemia, a gente já tinha em torno de 150 meninas entrevistadas, onde a gente aplicou os instrumentos de violência, e a gente viu agora a oportunidade, então, de reaplicar esses instrumentos e ver se esse momento de isolamento aumentou essa violência sofrida por elas. Esse estudo está sendo feito por telefone, então a gente teve toda uma outra dificuldade metodológica para acessar essas pessoas e fazer todo esse link desses bancos de dados para poder fazer análise desses resultados, e a gente já está analisando, a gente está com 3 ou 4 semanas de coleta, e a gente já tem em torno de, na realidade, a gente está fazendo na população trans e também na população cis, ou seja, as mulheres que não são mulheres transexuais. E a ideia é a gente comparar esses 2 grupos. Hoje a gente está em torno já de 500 meninas entrevistadas, mulheres entrevistadas pelo telefone nessa pesquisa. Essa pesquisa conta também com alunos do mestrado da Unirio, uma aluna pós-doc, que é a Virgínia, e a gente tem também alunos da UERJ, que são alunos mestrandos e doutorandos do Ricardo, que foi meu pós-doc lá no início de 2018. Bom, e aí também tinha festa de aniversário para organizar em abril, né? Foi o primeiro aniversário que eu organizei online, que foi do João, no dia 17 de abril, logo nesse início também. Então, só para mostrar todas essas coisas acontecendo. Em maio, então, a gente começa a produzir 2 artigos, na realidade, foram submetidos em maio. Eu vou falar aqui especificamente o primeiro, que foi na GIEM, que é o Jornal Internacional de Estudos em Educação Matemática, e esse artigo ele é fruto daquela mesa que eu participei lá em em abril, né? No início de abril, que falava um pouco sobre as reflexões sobre o papel da educação estatística na formação do professor no contexto da pandemia. Então, a ideia é como o professor podia utilizar aqueles gráficos que estão circulando na mídia para explorar em suas aulas. Essa era a ideia. E no final de maio, agora, quase início de junho, no final de maio, acho que foi dia 30, também, junto com alguns professores aqui do DMQ, a gente submeteu um outro artigo também sobre, falando da pandemia de Covid-19, desses gráficos que estão circulando na mídia, mas com enfoque também para o professor, mas como ele pode utilizar e interpretar isso num contexto, e a gente especificamente falou do contexto do Brasil, das diferenças regionais, em que a gente olha e vê hoje a pandemia, essa epidemia no Brasil acontecendo de formas piores no Norte e Nordeste, né? E porque tem toda uma diferença já de desigualdade nesses estados.
Também teve defesa de mestrado, né? Um aluno meu, que é o Fernando, ele defendeu, então, no final eu já não sei se estou em junho ou maio, acho que no final de maio, maio ainda, e o aniversário já é o segundo aniversário virtual, que é assim que tem sido os aniversários, né? A gente de frente para o computador, mas aí aqui a mãe já aprendeu que ela podia encomendar algumas coisas e que entregaria e fazer uma mesa um pouquinho melhor. E é isso que a gente vai aprendendo a lidar nessa epidemia. E no final de maio ainda, lá, lembra daquela viagem a Granada? Ela não aconteceu a viagem, mas aconteceu um encontro. A ideia desse encontro, deixa eu voltar aqui, foi o encontro hispano-brasileiro de educação e estatística. A ideia dele inicial era uma visita técnica a Granada, para poder, porque a Carmen Bataneiro, que é essa senhora que está se aposentando, ela é uma das importantes pesquisadoras na área de educação e estatística, e a ideia, então, era que a gente fizesse um contato para que a gente pudesse planejar alguns estudos juntos. E nesse momento, em que, infelizmente, não foi possível estar lá presencialmente, mas esse encontro aconteceu de forma virtual, como tem sido todos os congressos, né, onde a gente apresentou, então, o trabalho Inferência Informal no Ensino de Estatística, reflexões a partir de experimentos práticos. Esse trabalho fala um pouco sobre atividades que a gente realizou em sala de aula, como aquele exemplo de retirada de balas, que algumas pessoas já conhecem, e de teste de hipóteses. Então, aqui é um grupo, a sala teve em torno de 50 a 40 pessoas, e de vários países, né, Portugal, Espanha, Brasil, vários estados. Então, também a gente vê que essa forma que a gente lidava muito pouco e não esperava, traz a possibilidade da gente interagir com um grupo muito maior, né? Então, a gente pode olhar por esses lados. Então, iniciando em junho, que é agora, como nesse momento que a gente está, mais ou menos na metade de junho já, eu tenho me dedicado principalmente a olhar as aulas, a preparar as aulas, embora a gente esteja afastado em sala de aula, um pouco afastado, eu estava comprometida com uma disciplina de mestrado da UFRJ, e aí eu só queria trazer aqui que eu tenho utilizado muito esse canal aqui do YouTube, do professor Wilton Filho. Ele dá várias dicas que eu tentei utilizar hoje aqui nessa apresentação, já consegui até estar olhando a minha apresentação em vocês, que foi uma dica que eu aprendi nesse canal dele. Então, tem várias dicas e possibilidades, e eu vou falar um pouquinho, quero mostrar um pouquinho da disciplina que eu estou construindo para dar uma aula essa semana, que é uma participação que eu já venho fazendo há uns 3 anos numa disciplina na pós-graduação da ENSP, lá na Fiocruz, que é de dados longitudinais. Então, eu sempre dou 2 aulas sobre isso, e esse ano essa aula vai ser à distância. Eu quero mostrar um pouquinho dessa disciplina que está sendo preparada. Mas aí eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, acho que, como dica, esse canal aqui, ele dá muitas coisas interessantes. Como ferramenta para essas disciplinas, a minha opção é usar o Google Classroom, né, que é uma ferramenta que a gente já vinha utilizando, e aí muitas coisas a gente já vinha fazendo, mesmo com a aula presencial, né? Então, essa ferramenta do Classroom a gente já utilizava. A questão agora é como a gente pode potencializar o uso dessas ferramentas. E o Google Meet também é a opção da gente ter essas aulas síncronas, que seriam esses encontros, né, atividades, discussões, como a gente pode, então, ter um local onde a gente deixa a aula, as atividades, e depois a gente faz uma discussão pelo Google Meet em relação àquilo. E é isso que eu vou mostrar para vocês já já. Então, como futuro, o que eu imagino, o que eu espero, que eu gostaria de ver nesse futuro, é isso, né? A gente volte a ficar muito aglomerado nos blocos, no carnaval. Eu imagino que talvez nesse primeiro carnaval de 2021 isso não seja possível, mas que em 2022 a gente já consiga isso, que a gente possa voltar com as nossas crianças para a escola de forma segura, sem medo, que a gente possa voltar a participar dos aniversários de forma presenciais, né, abraçando, beijando, trocando os copos, os drinks, experimenta isso aqui,
que a gente possa voltar para a nossa academia e cuidar não só da mente como do corpo, né, que é necessário, então que a gente possa fazer isso de forma tranquila e sem medo, e principalmente que a gente possa voltar a ter nossas reuniões de departamento como essa, que foi a primeira do ano, que foi na praia, e também que a gente possa ter essa energia, né, que o Davi presenciou no último dia de aula dele, e eu acho que é tão necessária essa presença. Então, eu queria falar um pouquinho disso, eu vou interromper aqui, que eu vou mudar agora a página para mostrar um pouquinho da disciplina. E se vocês quiserem fazer algum comentário, pode ser? Tudo bem aí? Tudo bem, Lu? Aí, sabe, ficar realmente assim, falando, sem nenhum feedback, isso a gente ainda tem que resolver, eu não sei como. Eu vou pedir, se alguém quiser fazer algum comentário, colocar o nome aqui na lista, pedir a palavra, que aí eu repasso para você. Isso. A gente pode comentar, senão eu vou mostrar um pouquinho agora da disciplina que está sendo planejada e dos recursos que eu estou utilizando. Ninguém? Acho que não. Você desistiu do curso? Desistiu do curso do Pedro II? Ah. Você continuou no curso? Você me lembrou agora que você está preparando aula. Ah, daquele curso de extensão? É. Não, eu ainda não... Eu fiz a inscrição e ainda não iniciei ele. Ah, só para saber. Você está preparando aula já está fazendo um monte de coisa? Mas na realidade o que eu estou fazendo já não é diferente do que a gente fazia, assim, inclusive usando as mesmas ferramentas. E eu acho que isso que eu vou mostrar um pouquinho. E, assim, uma das coisas que eu tenho, aquele canal que eu mostrei, que eu tenho aprendido, eu queria usar, pensando assim, como é que a gente faz para usar o Plickr, né, que a gente já vinha usando? E aí eu vi uma ferramenta muito parecida. Então, é sobre isso que eu vou mostrar agora aqui. Vamos lá. Deixa eu primeiro abrir meu e-mail aqui. Assim, tá compartilhando. Porque uma coisa que eu ia comentar, deixa eu mudar aqui, é que enquanto a gente não pode voltar àquele futuro ali da normalidade, alguma coisa a gente precisa fazer, né? Nesse momento a gente não tem como ficar mais parado, né? Alguma coisa a gente tem que caminhar. São muitos os desafios, mas algo tem que ser feito. E a gente só resolve desafio na hora que a gente se propõe, né? Se a gente só ficar pensando que não dá, aí não dá mesmo. Então, deixa eu voltar no Meet. Vocês estão vendo uma tela do Classroom aqui, longitudinal? Estamos. Sim. Tá. Então, essa aqui é a disciplina de longitudinal, que eu vou participar dessa aula agora, na quinta-feira. Então, eu estou usando essa ferramenta. É interessante que agora o Google ele fez uma forma de linkar várias das ferramentas, né? Então, já aparece aqui, na hora que eu crio uma sala, a possibilidade já de ter um link que eu deixo ou não visível para o aluno. E aí o aluno só vai entrar naquele link e começa a aula. Aqui eu não estou deixando disponível, porque lá na INSP, na Fiocruz, eles estão usando o Zoom como a ferramenta desse tipo de aula, né? Então, eu não deixei possível. Mas aí criei aqui uma sala só para esses 2 encontros, onde eu converso com o pessoal primeiro, dou as boas-vindas, e aqui já está a atividade para eles fazerem. Eu deixei um vídeo para eles assistirem, e aí aqui eu testei, e pedi para que, então, que coloquei um vídeo que fala sobre o assunto que a gente vai tratar. Eu acho interessante, resgatando a apresentação lá do Pimentel, que eu acho que hoje o nosso trabalho de professor é um pouco isso, né, de curador mesmo, de buscar, já tem muita coisa boa pronta, né, e eu acho que a gente tem a informação de conseguir separar o que está mais adequado ou não com aquilo que a gente quer falar para os alunos. Então, eu acho que essa coisa da pesquisa, de buscar, tem muita coisa boa pronta, né? E que talvez a gente não conseguisse fazer. Então,
Então, antes de colocar um esforço muito grande e tentar fazer algo novo, vamos olhar o que já está pronto. Então, esse aqui é um vídeo que eu achei interessante, que toca nos aspectos que eu gostaria de falar na aula, só que eu peço para eles fazerem comentários aqui, porque a nossa aula vai começar desses comentários, né, de algumas coisas que eles acharam ou não acharam. Eu assisti o vídeo e fiz algumas anotações de pontos importantes para essa discussão. Então, antes da primeira aula, que vai ser quinta-feira, isso aqui foi disponibilizado para eles no final de semana. Deixa eu voltar aqui. Então, eles vão ler isso, e também tem uma outra atividade, que é uma leitura de artigo, e eles têm que escolher um dos artigos. Espera aí, acho que... Instruções. Eles têm que escolher um dos artigos, e eu coloquei aqui quais são as perguntas em relação a só... Ele só tem que ler um artigo e fazer responder essas perguntas aqui. E isso é uma forma... ele não teve aula ainda sobre esse conteúdo, a ideia é que ele tenha um primeiro contato com o conteúdo, então ele lendo um artigo e tentando linkar com essas perguntas que a gente fez. Isso vai fazer com que ele já reflita sobre o assunto, que ele pense, que ele tenha dúvida. Eu coloquei aqui no momento para ele, assim, não tem problema se você não souber responder uma pergunta, e você pode dizer, não consegui identificar essa pergunta no artigo. A ideia aqui era só para ele já vir para a aula com uma primeira ideia daquilo que a gente vai conversar. E nesse dia da aula, então, ela é dividida. Primeiro, vai ser sobre os comentários daquele vídeo. Depois eu tenho uma aula preparada, em que eu vou expor, como eu expus aqui essa apresentação para vocês, e depois a gente vai discutir essas perguntas do artigo. Então, a aula, ela dura mais ou menos em torno de 2h30, 3 horas, eu acho muito tempo no computador. Lá, normalmente, a aula começava às 9h, terminava meio-dia, meio-dia e meio. Não sei como é que vai ser essa dinâmica no computador, e a ideia é que no segundo dia de aula, que é na próxima semana, a gente volte a essas perguntas aqui, e aí agora a gente vai explorar novamente as perguntas, mas depois deles terem tido a aula e já terem tido a primeira reflexão sobre isso. Então, a ideia é que a gente possa fazendo algo que ele vá aprofundando o conhecimento, mas eu só tenho 2 aulas com ele, né? No caso, a gente só está tratando especificamente de um conteúdo. E aqui eu queria mostrar para vocês que, por exemplo, eu fiz também... deixa eu entrar aqui, Classwork. Eu já tenho essas 2 atividades que está disponível para eles, mas tem outras 2 atividades e que estão escondidas. Então, uma é a revisão de conteúdo. Para essa atividade aqui, que eu vou desbloquear logo depois da primeira aula, então eu venho aqui e posso colocar, vou editar e mando postar essa informação. Então, aqui, eu tenho a possibilidade de postar. Nesse momento, quando eu fiz, eu só salvei. E olha aqui, eu utilizei uma ferramenta que é esse Quizlet, que eu aprendi lá naquele canal do YouTube da apresentação, que ele me lembrou muito o Plickr. Não é exatamente como o Plickr, mas eu acho que é uma ferramenta interessante. Você pode fazer uns cartões para o aluno, né, que ele tenha, assim, aqui a ideia principal. Então, medidas de associação possíveis de ser estimadas em um estudo longitudinal. Aí, do lado contrário, fiz errado aqui. Aí eu clico no cartão risco relativo e razão de taxa de incidência. Então, tem a resposta. Aí eu vou para a outra pergunta. Principal característica de um estudo longitudinal. Medidas repetidas ao longo do tempo no mesmo indivíduo. Então, eu tenho as perguntas e a resposta. Com esses cards aqui, é possível você fazer vários, né, com os principais conceitos que você queria abordar naquela aula, e aí você pode fazer testes a partir dele. O próprio programa, ele cria questões baseado nos seus cards, isso é muito interessante. Ainda não testei isso, eu vi só como possibilidade. Você pode fazer jogos, né, de pergunta e de alcance. Então, ele me lembra muito o Plickr, que a gente utilizou em sala de aula. Então, essa é uma forma da gente fazer de forma interativa e brincar um pouco em relação aos conteúdos.
esse conteúdo aqui, ele ainda não está disponível. Uma outra coisa que eu pensei usar, né, na disciplina é a avaliação, que seria uma avaliação final do curso, que é uma prova que a gente também já vinha usando nesse formato, né? Eu, Vinícius, não sei se o Alexandre, a gente passou a utilizar, acho que Vinícius que me mostrou a primeira vez, já não lembro, o Google Forms para fazer prova, né? Hoje eu vejo a minha filha está fazendo prova direto no Google Forms. Então, por exemplo, vou dar até aqui um exemplo. Eu tenho aqui a avaliação, uma pergunta, então, o estudo lógico, apenas a variável de desfecho é coletada repetidamente ao longo do estudo. A resposta seria não, eu vou dizer que sim, só para ver o resultado. Ó. Ver a pontuação. E aqui está errado, tá? Porque era o não que eu tinha que dar. As duas podem ser. Bom, mas sim, está correta se eu respondesse não. Tem até que acertar isso aqui. Deixa eu voltar. Só para mostrar que é possível a gente dar um feedback. Vou voltar para cá. Deixa eu responder o não. Ver a pontuação. Então, se está errado, eu digo aqui, eu já tinha colocado qual que seria a resposta correta, e ele mostra dando esse feedback para o aluno. Então, isso tudo são possibilidades que a gente pode utilizar nesse ensino remoto, né, com os alunos, e aí aqui ele está direto linkado com uma pasta do Google Drive, tem outras coisas ainda aqui, são pontuações, aqui no caso são os alunos que já entraram na sala, alguns ainda não entraram. O aluno, quando ele tem essa atividade aqui, como está marcado isso aqui, você vê que é diferente, isso aqui é um material, isso aqui é uma atividade. Ele pode entregar essa atividade, então ele vai responder aqui, isso vai gerar um arquivo que vai para mim, depois eu comento, aqui, por exemplo, eu fiz um teste, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir entrar. Não vou conseguir, porque eu só enviei, mas enviei em branco. A ideia é que eu possa, então, aqui interagir com o aluno, escrevendo no conteúdo, no arquivo que ele está fazendo, e construir, então, essa sala de aula dessa forma. Então, isso aqui é só um exemplo do que a gente pode fazer nesse ensino remoto. E eu acho que era isso que eu tinha para falar aqui com vocês hoje. Vou interromper aqui e a gente pode abrir para as perguntas. Pode, né, Davi? Muito bom, Lu, obrigado pela apresentação. Eu queria fazer alguns comentários, né? Principalmente assim, né? Quando a gente vê estudos relacionados à saúde do trabalhador que aborda determinadas profissões como médico, enfermeiro, existe aquela questão da dupla jornada, né? E agora o professor também tem esse problema da dupla jornada, normalmente, e eu acho que agora essa é uma realidade que ela é muito pior do que uma dupla jornada, né? Uma tripla, uma quádrupla jornada, porque não tem hora, né, para você estar fazendo o seu trabalho, e nem hora para estar cuidando de casa, e as coisas se misturam. Então esse com certeza vai ser um desafio aqui para frente, né? E a questão da nossa expectativa e a realidade que a gente está enfrentando, né? Que a gente se planeja, né? Começa o ano todo empolgado, e na primeira semana de atividade docente acontece o que vem acontecendo. Enfim, muito boa apresentação, aprendi muito, e queria ver quem nós temos aqui. O Vinícius está inscrito. Vinícius, passar a palavra para o Vinícius, fazer a pergunta. Lu, pô, legal sua apresentação. Deixa eu só falar uma coisa rápida. Tem a questão, né, nessa pandemia, né, tem uma questão de gênero que a gente não está discutindo também, né? Que apesar de eu sempre mostrar os meus filhos nas lives que eu faço, a mulher tem uma situação pior, porque em geral o trabalho doméstico ele é sempre assimétrico entre homens e mulheres, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, eu acho que não vai acontecer com a gente, mas várias pessoas estão voltando a trabalhar sem que as escolas estejam trabalhando, né? Então, as mães não conseguem trabalhar. Então, é só um comentário rápido que a questão do gênero ela é pouco discutida, né? Mas eu achei legal essa ferramenta que você mostrou, mas eu tinha uma questão para colocar, que assim, eu acho que o nosso departamento ele dá aula com coisas muito similares, né? Apesar de você ter especificidade dos cursos. Então, eu fico imaginando se a gente retornar com algum conteúdo online,
se faz sentido a gente fazer réplica do nosso conteúdo. Então, por exemplo, eu preparo uma aula sobre AED, você prepara uma aula sobre AED, o Alexandre prepara uma aula sobre AED. Então, assim, nessas ferramentas, eu acho que a gente podia pensar em produção de conteúdo, né, e disponibilizar conteúdo, e fazer uma pesquisa sobre conteúdo de uma maneira coletiva. E talvez afunilar na hora que for a especificidade dos cursos. Aí eu não sei, é uma coisa que de repente, você podia comentar como é que você imagina usar essas ferramentas no panorama do nosso departamento, né? É diferente eu criar um curso específico. Eu vou falar sobre punitivismo e modelos matemáticos. É uma coisa específica, mas nossos cursos eles têm muita réplica de conteúdo, né? Então, como é que você... Não sei se eu me expliquei bem, mas como é que você pensa quando a gente tiver que dar probabilidade estatística ou estatística básica nos cursos que a gente costuma dar na Unirio? É isso. Eu acho isso extremamente viável, e acho que a gente até já fazia isso, Vinícius. Eu estou com uma sensação, assim, quando eu comecei a planejar isso, e estou com uma sensação assim, gente, não está muito diferente. Eu acho que o que vai ser principalmente diferente é que a gente não vai estar de cara a cara com os alunos, que eu acho que isso faz muita diferença. Esse ambiente virtual aqui, por mais que a gente veja as carinhas e tal, não é a mesma coisa, não é mesmo. Mas eu acho que a gente já compartilhava muita coisa. Muita coisa da Letícia me interessava da forma que ela organizava o material e eu pedia. Muita atividade que eu já descrevia, eu já compartilhei para ser utilizada pelo Alexandre, pelas outras pessoas. Então, eu acho que tem muita coisa que é possível de compartilhar, sim. Eu não acredito muito numa aula, porque eu acho que o que ganha de aula, o que a gente vai ganhar mais nesse moldes, essa coisa desse tempo que a gente tivesse foi um tempo para discussão, e não um tempo para transferir conteúdo, que é uma coisa que eu já não acredito há muito tempo. Então, se você faz uma seleção de material para o aluno, se ele se comprometeu a ler aquilo, e se a gente consegue discutir nesse ambiente aqui, vai ser muito mais rico e promissor. Aí, o que é esse material para o aluno? Que pode ser desde vídeos que a gente vai compartilhar, e eu acho que isso a gente já fazia muito, então eu não vejo diferença, acho que a gente vai continuar fazendo, mas eu não acredito, eu acho que menos aquelas aulas de PowerPoint, né? É claro que tem um momento da aula que eu acho que o PowerPoint te ajuda, ou uma apresentação como essa que eu fiz, que era quando eu utilizava em sala de aula, era alguma coisa assim, muito ligada à imagem, para que aquela imagem fixe com o conteúdo que você está querendo passar. Eu acho que isso funciona bem, e acho que isso a gente consegue compartilhar, sim. Só que nem todo mundo vai compartilhar das mesmas ideias, né? Então, eu acho que é isso quando a gente vê uma aula, sei lá, muitas vezes eu olho uma aula do Davi, ou da Letícia, ou da Tereza, ou da Bia, ou do Bruno, e falo, me dá isso, ou do Felipe, Felipe, me dá essa parte aqui. Eu pego e adapto a minha forma de olhar aquele problema. Eu acho que isso já acontecia e vai continuar acontecendo. Eu acho que o nosso departamento sempre foi um departamento que compartilhou. Acho que uma coisa boa da gente estar ali junto, que é uma coisa ruim para a gente voltar, né? Se a gente volta, a gente tem que pensar uma outra estrutura daquela sala, compartilhar horários, por exemplo. Mas se era uma coisa boa, era que a gente conseguia ver o que o outro estava fazendo, né? O quanto a gente aprendeu com o Plicker, com a Letícia, né? Ideia que veio lá de um aluno do doutorado da Tereza, e aí foi cada vez um vai elaborando melhor e vai aperfeiçoando. Então, acho que é isso que a gente vai continuar fazendo. Eu não tenho muita dúvida sobre isso, não. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Vou passar aqui a palavra para a Tereza. Está inscrita. Tereza só faz pergunta difícil. Vai, Tereza. Hoje não. Hoje não. Só porque eu perguntei a ela no dia 30 de março qual era a proposta para a segunda. Para a segunda onde? Dia 30 de março, a gente estava nem iniciando a pesquisa. Seria a segunda onda no Brasil. Olha aí que eu estou com 2 lugares aqui, eu tenho que tirar. Tirar o som de um deles, bota um deles. É porque
o meu computador deu um pau. Aí eu tive que desligar e voltar, e aí eu passei, nem consegui ver, porque no celular eu não consegui ver a apresentação, só no final, quando eu me conectei no computador de novo, e aí tudo começou a funcionar novamente. É Apple, mas ele às vezes dá pau também, igual os outros. Veja só, acho que a Lu pegou bem a questão, eu vou tentar continuar a partir... Primeiro, é isso, Vinícius, a gente sempre compartilhou mesmo, eu mesmo detesto fazer PowerPoint, não sou boa nisso, e eu sempre peguei carona, primeiro nos PowerPoint do Barbeta, que era um livro dos livros todos que eu gostava, o Barbeta disponibilizava os PowerPoint dele, então a parte conceitual a gente sempre compartilhou muito. Isso não significa que a gente não pode, vamos dizer assim, tentar maximizar o que a gente já tem. Então vamos olhar tudo que tem preparado sobre análise exploratória de dados, vamos fazer um levantamento, vamos ver qual é o melhor enfoque e aí preparar uma coisa sobre análise exploratória de dados, outra de todos os materiais existentes, que cada um dá o seu toque, etc. Então, isso acho que é um bom caminho, para aproveitar o que a Lu falou, mas o que o Vinícius propôs, porque exige, mesmo a gente sempre compartilhando, cada um tem o seu conjunto de PowerPoints, então a gente pode fazer um levantamento desse. A minha pergunta para a Lu vai ser difícil no sentido que, assim, eu não vejo nenhum problema e nem acho que a gente perde muito, dependendo das disciplinas, com o auxílio remoto, desde que todos estejam igualmente inseridos, né? Estejam podendo assistir, né? Porque se a gente está falando que aquela aula vai acontecer às 14h, então, se vai ter interação entre o professor e os alunos, então a gente está supondo que todos estão inseridos naquele horário com uma possibilidade de estar interagindo, fazendo avaliação, etc. Então, a minha pergunta é: que segundo plano, que plano B poderia existir com essas ferramentas para os que não puderem ser incluídos? Ou seja, o que pode ser feito, quais seriam as possibilidades de usar essas ferramentas, Classroom, avaliação, etc., para o aluno que não vai poder estar naquele horário, seja porque não tem acesso à internet, seja porque é uma mãe que está com os filhos pequenos, seja o que possa estar acontecendo nessa volta. Então, não sei se eu tenho uma resposta para você, não. Como sempre, você fazendo as perguntas difíceis, mas eu acho que assim... Estou ouvindo. Oi? Não está ouvindo? Eu estou ouvindo você, Lu. Tá, eu vou continuar. Uma ideia, né, eu acho que assim, quem disse que o presencial era bom para todo mundo, né? Eu acredito que tinha várias dificuldades, muitas vezes uma mãe provavelmente não poderia ir à aula presencial, porque poderia não ter quem ficasse com o filho dela aquele dia, de noite, e ela em casa, de noite, mesmo com aquela criança ali, ela consiga ver a aula, que antes isso, às vezes, ela poderia faltar. Então, eu acho que problemas sempre existem, né? E com toda a nossa desigualdade, não era que o problema, não existia nenhum problema, eu acho que esse problema já existia. Falta de dinheiro para pegar a passagem aquele dia, ir para a universidade ou comer alguma coisa, então não vai, e não tinha aula e não tinha como repor. Então, qual é a forma que a gente vê nessa questão remota? Que é possível, se você tem uma parte da aula que já está disponibilizada, como aquele exemplo ali que eu dei daquela disciplina, já está lá o texto e o conteúdo. E esse momento que a gente está aqui nessa discussão, ela pode ser gravada estando lá. A pessoa perde na participação? Perde, assim como ela perdia quando ela não conseguia acesso para ir à universidade, seja porque estava com um filho pequeno em casa, seja por dificuldade daquele dia de ter dinheiro da passagem, porque isso acontece, ou seja, por qualquer outro motivo. Então, eu acho que existem as dificuldades, a gente tem que pensar que elas existem e procurar solução, mas a gente não pode não fazer nada por causa das dificuldades, porque elas também já existiam, e a gente nem pensava nelas, né? Eu lembro, assim, uma vez um comentário do Alexandre, do aluno do Alexandre, que
ele fazia o contrário, né? Ele tinha tanto problema em casa que ele ia para a universidade para não estar em casa, mas ele não tinha condições de estar na aula, e ele falava, professor, só deixa eu ficar aqui, quieto. E ele ficava ali quieto, e o Alexandre permitiu que ele ficasse ali quieto, porque ele tinha um problema em casa e não conseguia ficar, mas também não conseguia cursar a disciplina. Então, acho que esses problemas existem, já existiam, vão continuar existindo, a gente não pode piorar. Eu acho que o que a gente tem que pensar é isso, que de maneira que a gente pode fazer. Então, para esse aluno, talvez o horário da prova seja diferente, seja uma prova diferente, assim como a gente estava a segunda chamada, né? Então, fazer, de repente, mais de uma avaliação para aqueles que estão naquele momento e para o outro que não está, te procurar de uma forma. A gente tem que conhecer essas pessoas, a gente tem que saber que elas existem, que elas estão lá e pensar algo individualizado para essas, e são exceções, né? A gente sabe que não é a maioria. Se a gente tem a maioria, sim, a gente tem que, aí já não é uma exceção, é a maioria, a gente vai pensar o que a gente vai fazer para atender a maioria. Então, eu acho que a gente tem que atender a maioria e essas exceções, mas olhando para o caso exceção, a gente não pode não fazer nada. Não sei se eu te respondi. Não, você não respondeu, mas você pegou outro aspecto legal, que eu não tinha pensado, mas interessante. A minha pergunta era, no que você viu... O que poderia fazer? Eu gravaria e deixaria isso disponível. A minha pergunta era, esses instrumentos têm um momento de gravar e da pessoa responder, de eu propor alguma interação, mesmo que seja feita online... eu tenho um espaço de ter um bate-papo, eu queria saber em termos... Esse espaço tem lá no Classroom, né? O Classroom tem esse espaço, que já tinha, que a gente já utilizava. Para o aluno interagir, é isso que eu estou querendo saber. Para tentar aproximar. Então, é porque você botou um exemplo que a pessoa não poderia interagir por uma dificuldade de estar presencial naquele momento. Então, realmente, ela não tem como interagir se ela não está presencial no momento. Ela pode ver a interação que aconteceu. Ela pode interagir com aquele mesmo vídeo depois e você possa abrir um bate-papo. Tem um bate-papo no vídeo? Não tem bate-papo, tem comentários. Então, ela pode comentar e eu responder a ela. E ali a gente pode fazer um fórum, que não precisa estar todo mundo ao mesmo tempo. Então, resolve o problema do mesmo tempo. Porque, embora não seja um bate-papo, tem os comentários. Uma coisa assim, quando a gente usar, né, eu usei Classroom nas minhas últimas turmas, e uma coisa que eu achava que ele perdia para o Facebook, que era onde eu também criava minhas salas, é que eu achava que no Facebook tinha muito mais interação do que no Classroom. Só que aí é isso que você tem que tentar. Hoje você tem ferramentas do Classroom que você não tinha, porque exatamente as coisas estão sendo pensadas para esse momento atual. E aí a gente descobrir essas coisas, né? Aquele canal lá dá muitas dicas de como você interagir. Então, ele fez no outro dia um jogo com os alunos e que ele via ao mesmo tempo os alunos competindo até chegar a uma coisa. Então, isso é uma forma de interagir, mas isso não resolve a pessoa que tem um problema de não estar ali naquele momento. Ela pode assistir, e aí como é que ela vai interagir? Fazendo comentários. E aí, um outro momento, ela vai ler o comentário que eu possa fazer em relação ao comentário dela. Então, eu acho assim, é possível interagir? Mesmo não estando ao mesmo tempo? Através dos comentários. Pode gravar o áudio também, se eu não me engano, pode sim. Tem já essas ferramentas que você grava e deixa lá, que nem podcast, né? Você pode fazer isso também. Bom, vou passar a palavra para o professor Alexandre. Olá, boa tarde. Eu concordo com a Lu que a pandemia fez com que nós tivéssemos a oportunidade de despertar para diversas dificuldades dos alunos, né, que já existiam. Então, cabe a nós agora pensar em como diminuí-las, né, dentro das nossas possibilidades. Com relação ao comentário do Vinícius, a gente já tinha começado no ano passado, inclusive num dos encontros GAI, uma discussão sobre uma organização do material didático que nós elaboramos, que nós produzimos, e um compartilhamento disso. Se não me engano, foi até o Eduardo que começou a juntar esse material e acabou se perdendo. Não sei se seria o caso de voltar a discutir isso ou ver possibilidade de melhorar
essa estratégia de já coletar o que tem feito, catalogar e para que a gente consiga compartilhar entre nós e com os colegas de outros departamentos, de outras escolas, de outras universidades, se for o caso. O que eu quero fazer é um comentário que tem me incomodado um pouco, e eu não sei muito também como solucionar esse caso, mas é a necessidade da gente estar usando agora muito ferramentas da Google, né? Eu li recente uma matéria que eu acho que era da BBC News, e foi a Renata Araújo, do Dia, que compartilhou, inclusive, ex-professora do Dia, e que falava justamente dessa necessidade pelo uso de ferramentas da Google. A gente sabe que está no século XXI, na era dos dados, que a gente gera uma quantidade infinita de dados, que esses dados são usados por algumas pessoas de forma lícita ou não, e a gente tem visto aí a Cambridge Analytics usando isso para uma série de coisas, o Google, o Facebook também, e a gente está, nesse momento de pandemia, tentando resolver o problema, que já é sério, tentando não parar suas atividades, e usando o que tem. E o que tem é a Google, né? E falta um pouco de esforço da nossa parte, talvez, de forçar a universidade, o Ministério Público, outras organizações, pela criação de ferramentas que assegurassem um pouco mais os nossos dados. A gente está vendo aí quantos alunos vão usar ferramentas da Google, o que eles vão ser feito com esses dados. E a gente não tem muita garantia sobre como serão usados depois. E só para terminar, o livro do Harari, ele fala bastante sobre isso, e ele compara a nossa facilidade em ceder dados em troca de muito pouco com a facilidade que os portugueses conseguiram terras e materiais preciosos dos índios oferecendo espelhinhos, né? Isso é uma comparação meio que faz sentido. Hoje a gente oferece uma quantidade enorme de dados para ver como que nossa foto ficaria do sexo oposto. E eu estou vendo que usando as ferramentas da Google, isso pode acontecer também. É só uma reflexão que eu queria compartilhar, talvez alguém possa contribuir de alguma forma. Obrigado. Posso comentar? É isso, é o escambo que a gente está fazendo, né? Ou a gente está trocando um serviço da Google por informação, ou a gente paga o Teams, por exemplo, da Microsoft, que eu não sei o quanto ele não vai usar da nossa informação, mas a gente pagou por aquela ferramenta. Então, é uma outra opção, é isso que a gente tem, né? Você tem outras ferramentas que custam grana, que é tudo mais integrado. Então, esse exemplo que a Tereza falou, pode gravar? Com certeza vai ter uma ferramenta aqui do Google, não olhei, mas que possa gravar. Lá no Teams está tudo integrado, né? O vídeo com a reunião, com o som, com o podcast, tudo integrado ali de forma mais fácil. Mas aí a gente paga por essa ferramenta. Então, ou a moeda é dinheiro ou a moeda é nossa informação. A gente escolhe. Bom, passar a palavra para o Bruno. Mas é boa reflexão, Alexandre. Acho que é isso. Estamos trocando por espelhinho. Só que não é espelhinho agora é algo de informática. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a Luciana pela apresentação. Acho que é sempre legal ver várias coisas, né? Em relação ao Prezi que você usa e assim, até que aprender, que é muito legal. Em relação à própria parte mesmo da educação estatística, que está evoluindo bastante. E, como já falei antes, é um orgulho estar nesse departamento também, porque é um departamento que não pensa só na parte estatística, mas pensa também na educação como um todo, né? No processo educacional. Mas eu quero falar com você hoje sobre a parte mais estatística mesmo, né? Porque, assim, é um desafio que hoje estou enfrentando praticamente. Como você falou no início das suas pesquisas, inclusive da pesquisa do pós-doc. Como você está falando do impacto da Covid, né? Qual o impacto da Covid está tendo
nessa parte da pesquisa. Por exemplo, eu estou passando uma pesquisa agora que eu estava desenhando um plano amostral todo que eu tive que mudar, porque assim, eu estou fazendo pesquisa com todo o estado, então assim, eu tive que mudar todo o plano amostral para poder atender os gestores que trabalham com processos online, porque assim, não tem como mandar ninguém para o campo, os pesquisadores, porque assim, uma coisa que o Comitê de Ética também não quer aprovar isso, e eu também não faria isso. Então, qual o impacto que isso está tendo na tua pesquisa em ordem prática, né? Porque assim, esse impacto ainda, como é que ele pode mudar, de alguma certa forma, a teoria, inclusive a teoria da amostragem? Porque de uma certa, a gente precisa da pessoa física, né, para mostrar. Obviamente que existe um processo também online que pode ser feito, mas nem todos têm acesso. Por exemplo, você está trabalhando com uma população específica, mas acredito que nem todos têm acesso. E isso, de alguma certa forma, limita a amostragem probabilística do processo, porque você não consegue sortear aleatoriamente essas pessoas. Como é que isso impacta na tua pesquisa? Obrigado. Isso. A gente teve agora, para esse momento, a gente não trabalha com amostragem probabilística, né? Então a gente acompanha uma coorte de pessoas que estão inscritas no hospital, mas a gente sempre trabalhou também com entrevista presencial. Então, agora, nesse momento de pandemia, que a gente sabia que não era possível pedir para a pessoa ir presencialmente, né, comparecer ao local, nem era possível os entrevistadores estarem lá, então se lançou um desafio, e aí o que a gente pensou inicialmente vamos tentar ligar. E aí, inicialmente a gente pensou que isso não ia dar certo. Primeiro, como é que você liga e faz 70 perguntas pelo telefone com a pessoa? Você mantém a pessoa o tempo suficiente para responder 70 perguntas no telefone. Outra é você receber uma ligação de um número que você não conhece. Muitas vezes eu não atendo, eu ignoro o número que eu não conheço. E a gente achava, então, que isso ia ser um grande problema. A gente se surpreendeu porque, assim, eu acho que quando a gente estava fazendo a pesquisa presencial, que foi antes do final do ano, até fevereiro, a gente fez as entrevistas presenciais, a gente, para entrevistar 20 mulheres, a gente levou, não sei, talvez mais de um mês. O Eduardo está aí, o Eduardo vai saber melhor que ele está em campo o tempo todo. Mas 20 mulheres, talvez mais de um mês. A gente tinha 1, 2 mulheres por dia que a gente conseguia entrevistar, e muitos dias a gente não conseguia entrevistar ninguém. E a gente conseguiu, em uma semana, 23 entrevistas. E a gente foi se surpreendendo. Tem um problema? Tem. Telefone que está desatualizado, que não existe mais. Aí, depois que a gente não consegue por telefone, a gente começa a lançar outras estratégias, né, do tipo, a gente está falando de uma população que é de difícil acesso, mas que já foi mapeada. Então, essa população de mulheres travestis e trans, elas chegaram no estudo através de um RDS, que é uma técnica de amostragem própria para recrutar pessoas que estão vivendo nessa, que a gente chama essa população escondida, né, que a gente não tem acesso. Então, se utilizou primeiro essa metodologia para poder ter acesso, isso foi um estudo em 2015, de 2015 para cá, essas pessoas que então foram recrutadas, que foram em torno de 345 mulheres travestis e transexuais, elas passaram a participar de pesquisas clínicas, né, mesmo de ter atendimento naquele lugar, então elas passaram a ter um acompanhamento médico, e aí a gente está acessando exatamente essas mulheres. Então, a gente não tem agora mais o problema de amostragem, que teria se a gente tivesse, talvez, lá, hoje no estudo RDS, mas a gente tem a dificuldade de não poder estar com elas presencialmente. A gente lançou mão do telefone, que funcionou muito bem, e para aquelas que a gente não consegue acessar por telefone, liga, não é mais o número, trocou, ou às vezes nem consegue completar, a gente tem um grupo de meninas que, desde o início desse estudo, ele sempre tem pessoas trans também fazendo parte da equipe de estudo, então essas meninas ficam responsáveis por tentar contactá-las pela rede social, Facebook, Instagram. Muitas têm Facebook, Instagram e não têm o celular. Não mudou. Então, a gente consegue acesso via essas outras plataformas hoje e estamos conseguindo, de alguma forma, resgatar essas pessoas. Então, é isso. De novo, são outras alternativas. Eu não sei exatamente qual é o tipo de estudo, né, o que vocês
vão fazer, mas uma forma é essa, a gente voltar a acessar por telefone. A gente sabe que por internet a gente vai deixar muita gente de fora também, as pessoas que não têm acesso e tal, mas a gente tem que tentar, alguma forma, alguma coisa a gente tem que tentar. Aqui não sei pela se te ordem. respondi, Bruno. Respondeu sim, muito obrigado. Mantendo aqui a ordem, né, dos inscritos, Vinícius. Estou demorando na resposta, eu vou ser mais rápida, viu, gente? Tá bom. Eu queria só complementar uma coisa que a gente está discutindo, eu acho que essa discussão tá interessante, mas eu imagino muito o que a gente vai fazer quando retornar às aulas não presenciais, possivelmente vai ser isso. E sempre vem na minha cabeça aquela preparação de aula da Letícia. Depois você dá uma olhadinha como é bonitinha a preparação de aula e do curso, né? Porque uma das minhas preocupações... Está falhando para todo mundo ou só para mim? Está falhando, acho que para todo mundo. E, Davi, a gente está ouvindo você digitar. E os alunos fiquem muito... Para mim não está dando para entender, não. Vini, me desculpa te interromper, mas a sua pergunta falhou aqui, não deu para compreender a sua elaboração. Tira o microfone, Vinícius. E na hora de fazer discussões, né? Então, parte do que eu falo de compartilhar o curso é compartilhar os caminhos, ou compartilhar... melhorou? Não Assim, se eu ouvimos colocar 15 centímetros, vê se agora está melhor. Melhorou ou não? Agora parece que sim. Sim. Eu não estou vendo mais ninguém. Vocês estão me vendo? Sim. Não precisa você ver, a gente precisa te ouvir. Tá lá. Oi. Vê se melhora aqui. Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Melhorou? Melhorou. Oi? Câmbio, testando, som, testando. Tá melhor? Tá melhor. É fazer com que os alunos não fiquem... que eles consigam acompanhar uma modalidade de ensino que eles não estão acostumados, né? Então, na minha cabeça tem uma dificuldade desse tracking, né, de como trazer os alunos, porque possivelmente, inclusive, explicar o curso vai ter que ser tudo online, né? A gente não vai poder fazer uma reunião presencial para falar como é que o curso vai se desenvolver, como é que vai ser essas coisas. Então, isso é uma coisa que me deixa preocupado nesse sentido, né? Como é que a gente vai fazer? Aí vem sempre na cabeça a preparação da aula da Letícia. Se vocês olharem lá o site do curso da Letícia, você vai ver que o cara consegue ler, o cara consegue se localizar, né? Então, eu acho que a gente poderia compartilhar esses trackings, esses caminhos também, né? Não só os conteúdos, mas como é que a gente vai pegar esses caras que não estão acostumados a esse tipo de ensino e trabalhar colaborativamente, horizontal, em projeto, fazer com que a gente consiga chegar nesse montão de alunos que a gente dá aula de vários cursos, né? Então é isso. Agora, só um comentário com o que o Alexandre falou. O CEDERJ tem uma plataforma própria, né? Ele não, até onde eu trabalhava no CEDERJ, não tinha Google, não tinha Microsoft. Eles tinham uma plataforma, desenvolveram uma plataforma. E desenvolver plataforma é caro pra caramba, né? Então a gente fica na mão dessas grandes corporações por conta disso. Ou a gente faz uma plataforma, igual a PUC tem, ou a gente vai ter que ficar na mão desses caras, não tem jeito. Então é isso. Não sei se deu para ouvir agora. Deu. Então, eu acho que a gente tem o Moodle, né, também, o eMoodle, não lembro que ano, Bia talvez lembre, a Unirio disponibilizou um curso deu até bolsa para professores que quisessem fazer esse curso, porque era um eMoodle que era todo personalizado. Então, tem também essas ferramentas, a gente pode utilizar. Sinceramente, essas do Google, eu acho elas mais facilmente, não sei, pode ser porque a gente já está acostumado, mas você integra muito mais coisas, né?
do que essas outras. Então, pode ser por falta de conhecimento meu também. Eu acho que eu não tenho tanta receio quanto os alunos, Vinícius. Eu vejo assim, minha filha de 9, 10 anos está super adaptada, eles não usavam computador para isso, entendeu? Falar que, embora eles tenham nascido digital, não usavam computador para isso, e hoje eles estão dando banho. Eu acho que o aluno, ele está muito, e a gente vai aprender muito com esses alunos, em relação, então a gente tem que, até pode se preocupar com menos que a gente sabe, porque quando a gente começar, a gente vai aprender muito com eles, eles estão aí, entendeu? Ele está no momento de aprender, então acho que eu me preocupo menos com isso, e acho que essa ferramenta, como essa que a gente está fazendo aqui, é essa que a gente vai explicar a aula como se a gente estivesse lá. Por isso que precisa esse momento, que não é só a aula gravada, aquela coisa estática como é a EAD. Precisa esse momento aqui que a gente está junto e vai ouvir a dificuldade de todo mundo, e vai debater, e um vai falar, e o outro vai falar, e a câmera vai cair, e o som vai picotar. Essa é a realidade que a gente tem hoje. O que a gente tem, às vezes, no presencial? Acaba a luz, não tem ar-condicionado e faz calor, alguém faz a obra ali do lado e começa a bater. A gente sempre tem dificuldades. Então, as dificuldades são outras, mas elas continuam existindo, né? Que vai atrapalhar a aula, tem dia que você não consegue dar aula, então isso vai acontecer nesse novo ambiente. E a gente só tem que ir conhecendo, né? E se adaptando, tem jeito. Só complementando aqui a fala da Lu em relação à plataforma do Google, né, o problema dos dados, por mais que exista essa questão, né, fico pensando também que o Google é de mais fácil acesso para os alunos, né, sem custo, né, e talvez essas plataformas alternativas tenham um pouco mais de dificuldade, uma menor estabilidade para o uso dos alunos, né, então a gente tem que ponderar isso, né. Bom, passar aqui a palavra para o Eduardo. Oi, gente, boa tarde, é muito bom, ver todo mundo. Estão conseguindo me escutar? Estamos. Eu queria falar que aquele e-mail que eu criei ainda está disponível, que é o guiadidático@gmail.com, que a gente tinha criado para compartilhar materiais didáticos. Tem alguns envios, acho que da Lu, do Alexandre. Isso é o canal. Tereza, respondendo a sua pergunta, isso é o meu canal no YouTube, que eu ensino a mexer no R pelo celular. Eu queria falar um pouco que é uma ferramenta que eu acho muito interessante de ser utilizada, é o RStudio Cloud, que é uma ferramenta que você consegue acessar gratuitamente o R. É um pouco limitado porque não tem o RCMDR e tal, mas é interessante porque você consegue acessar do celular. Então, se o aluno não leva o notebook para a aula, ele consegue rodar algum código no celular e aprender. Eu acho isso interessante. Eu só queria falar isso, e que podem mandar para aquele e-mail, eu posso colocar aqui nos comentários de novo, que eu vou organizar isso à medida que eu tenha coisa suficiente para organizar. É isso. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Eu não sei, gente, o Alexandre tirou isso, eu falei assim, o Eduardo fez isso, já nem lembra na minha cabeça, isso nem existia mais. Eu achei interessante essa coisa, tem até um manual que o Eduardo escreveu de como instalar o R no celular e como utilizar, então algumas coisas básicas talvez seja possível a gente fazer utilizando essa ferramenta. E obrigada aí, Eduardo, pela sua participação. Eduardo ele agora não pode fazer isso não, tá, Alexandre? Porque ele está lá, é um dos principais responsáveis dessa coleta, desse estudo, que o mestrado dele, talvez o doutorado faça parte, então, nesse momento, não dá para ele mexer nisso agora não, que ele está lá mais preocupado em localizar as meninas que a gente não consegue ligar. Falando nisso, eu já olhei os prontuários. Eu já consegui localizar alguns que eu te mando. Complementando a fala em relação ao RStudio Cloud, eu acredito que semana que vem a Letícia vai falar sobre isso, né? Existem algumas plataformas que permitem que você crie um ambiente de estudo dentro do próprio R, né? Então você gera o seu próprio ambiente para poder ensinar estatística, ensinar R. Eu acredito que semana que vem a Letícia vai trazer alguma coisa. A Letícia Vicente já não está presente, ela também está trabalhando nisso.
E agora, Tereza está inscrita. Vocês estão ouvindo? Tô. Sim. Estamos ouvindo, sim. Eu estava só procurando meu microfone aqui. Eu acho que esses momentos, essas discussões são boas porque a gente pode projetar em que a gente vai... Coisas que já nos incomodam há muito tempo, que a gente já tinha querendo fazer há muito tempo, agora podemos aproveitar para pensar, seja na volta, numa etapa superior à que a gente dava hoje, né? Então, mesmo que a gente tenha mudado metodologia, esteja integrado, isso eu estou falando de nós que somos integrados, que dividimos material e estamos preocupados com o aluno. Mesmo assim, a gente vê o quanto que a gente poderia melhorar, porque a gente nem troca tão bem, nem nosso material é tão bom assim, e nem a gente aproveita, pegando a ideia do Vinícius, a gente nem aproveita o melhor que cada um tem para dar. Então, eu acho que esse momento, por exemplo, você podia pensar assim, a melhor aula de análise exploratória de dados, ela está gravada, e eu vou identificar nos meus alunos quem foi que não entendeu bem e vou disponibilizar a aula do Alexandre para aqueles alunos. Então, esse tracking que o Vinícius está falando, nesse compartilhamento, eu posso acompanhar esses alunos de forma diferenciada, como se fosse um método Keller, algo que a gente sempre falou assim, eu só passo para a segunda etapa, ou não, ou terceira. Os alunos podem estar aprendendo, um aluno está aprendendo ao mesmo tempo teste de hipótese com análise exploratória, mas ele aprende análise exploratória a partir de vários professores, ele vai poder ter essa vantagem de assistir a aula da Letícia, do Alexandre, etc., desde que o grupo faça isso, né? Ou seja, vá preparando coisas mesmo para o depois. Isso é uma coisa. A outra questão que eu quero mais dividir aqui com vocês, porque eu tive acesso hoje, e não sei se o Alexandre, que está no GT, já teve acesso, as resoluções das universidades para esse novo momento, né? Então, quando estava se falando essa história de calendário suplementar, hoje eu entendi, pelo menos, com 2 resoluções que eu li, da Federal de Pelotas e da Federal da Paraíba, qual é um caminho que eu acho que é um caminho meio termo e mais interessante, para não ser nem voltar como se fosse tudo normal, as disciplinas, e nem ficar parado sem fazer nada. Então, eu só estou dividir aqui porque eles estão criando... Esse calendário suplementar é como, pelo menos na Federal de Pelotas, é assim, o semestre 2020.1 vai ficar suspenso, ponto. Quem está matriculado naquelas disciplinas vai ter direito a continuar ou a fazer essas disciplinas no momento em que voltar ao normal. Ponto. Então, essa é uma questão bem importante, porque não vai contar como semestre, esse calendário suplementar não conta para a integralização do curso, não prejudica os alunos, e também não é um calendário suplementar onde vai ser assim, vamos pôr 6 disciplinas para o aluno. Vai ser algumas disciplinas, alguns componentes curriculares, desde que os professores queiram, o departamento aprove, o curso aprove, e que seja no máximo 3, eu acho. Tem todas umas condições para essas disciplinas serem oferecidas. E esse calendário suplementar, ele foca principalmente nos concluintes, nos TCCs, então você cria um calendário virtual, vamos pensar, é quase virtual, no sentido que ele não conta para integralizar, ele não prejudica os que não fizerem, ele permite que os concluintes, que esteja faltando só o TCC, ou um TCC em uma disciplina, permite que eles se formem, ele permite até estágios, coisa de estágio, não disciplinas práticas. Então, é uma forma que eu achei bem interessante na hora que eu olhei, e não sei se o GT está discutindo isso. Eu queria fazer um comentário em relação a isso. Eu acho que a nossa preocupação agora é muito, isso aí resolve o problema 2021 e 2022, né? 2020.2.
porque que é o que vai começar. Então, no que vai começar, como é que vai começar? Porque presencialmente não vai poder. Né? A gente vai estar vendo... Você não entendeu a proposta, então. Eu entendi para 2020.1, que ele está suspenso aos alunos inscritos. Mas e você vai esperar... O 2020, justamente, você vai criar um semestre, a proposta é essa, você cria uma matrícula agora, vamos pensar, eles já criaram, lá na Federal de Pelotas já criou, um semestre que dura 2 meses, sei lá, que os alunos se matriculam se quiserem, nos componentes que quiserem, inclusive os novos alunos ingressantes se calculam. Se, quando chegar aqui a 2 meses, puder voltar presencial, quando acabar esse semestre aqui, que vai dar crédito, que vai permitir que o aluno se forme. Mas eu não estou pensando nisso, estou pensando... Vai começar o 2020.1, o 2021 vai ficar suspenso, e claro que o 2020.2 mais ainda. Eu só vou começar o 2020.1 depois que eu puder. E o 2020.2 depois do 2020.1. Entendeu? É essa a ideia. Enquanto isso não puder, você vai criando esses calendários suplementares que vai dando 3 disciplinas, mas elas são... Aí o aluno pega esses créditos. Depois mais 3, os alunos pegam esses créditos. Quando volta o 2020.1, que estava parado. E o 2020.2 vai voltar depois do 2020.1. As 2 resoluções que eu li, que é um caminho. Mais alguém? Não tem mais ninguém inscrito? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu posso falar um pouquinho do GT, já que Sim. A Tereza questionar, pode ser? Pode. Oi, gente. Então, no GT a gente está discutindo o calendário suplementar, tem lido várias iniciativas de outras universidades e não está indo muito nesse sentido, embora a gente ainda não tenha decidido nada no GT. Então, a gente está numa fase de levantamento, está fazendo entrevistas com os pró-reitores e alguns secretários. A situação é bem mais complicada do que eu imaginei, por exemplo, e eu acho que o que vocês imaginam também é muito pouco transparente, a gente tem pouco acesso aos dados. Hoje mesmo a gente teve uma entrevista com o pró-reitor de administração, e ele disse que a universidade tem uma dívida de 8 milhões, e que o que eles conseguiram economizar durante esses 2 meses é em torno de 400 mil, 500 mil, e que essa dívida, que esse dinheiro provavelmente vai ser direcionado para pagar as dívidas. Então, se a gente não agir com um pouco de velocidade, a gente não vai ter nenhum dinheiro nem para pensar na possibilidade de comprar chip de internet para os alunos carentes, por exemplo. Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, né? E o que tem se discutido muito é um calendário suplementar, claro que priorizando os alunos concluintes. Não existe a possibilidade de internato ou de estágio, embora a gente tenha recebido uma carta dos alunos da medicina dos últimos períodos pedindo para que fosse votado no Consune e no Concep favorável à volta deles para atividades presenciais no hospital. Eles dizem que é um momento de muita aprendizagem e coisas desse tipo. Mas, enfim, só para terminar, é que a gente não tem nenhuma conclusão sobre qual encaminhamento o GT vai dar sobre a volta às aulas ou a volta às atividades nesse semestre ou no próximo semestre. A gente está focando e tentando resolver o problema do 2021 e não pensando muito no 2022, embora essas decisões estejam correlacionadas, e 2021 é muito pensado no sentido de criar um calendário suplementar muito mais favorável aos alunos que estão se formando. E também pensando que não vai existir a possibilidade de um curso dar encaminhamento, já que todos os alunos, por exemplo, têm acesso à internet, ou todos os professores têm disponibilidade de criar curso online. Se um outro curso
não existe essa possibilidade. Então, de alguma forma, não vai ter como um departamento ou um curso continuar o período se outro curso não tiver condições de continuar. É mais ou menos isso que a gente tem discutido, mas não tem nada finalizado ainda. É isso. Grandes desafios pela frente, né? Não param. Cadê o Vinícius para botar a musiquinha aí? Não para, não para, não para. Não. Bom, mais alguém tem alguma complementar? Lu, você quer fazer mais alguma explanação? Não, só quero agradecer aí a participação. Cadê o Vinícius? Quero agradecer a participação de todos aí que disponibilizaram esse tempo. E quem é a próxima apresentação? Letícia. Opa, aí vem nosso padrão ouro, nossa melhor contratação nos últimos 45 anos, ou seja, antes mesmo da universidade existir. Letícia já era a nossa melhor contratação, né, Letícia? E com certeza a gente vai aprender muito. Depois dela, a gente tem que fazer outra para mostrar aí como é que ficou nossa aula depois da apresentação da Letícia, com certeza. Então, não perca, gente, a próxima semana vai ser muito boa, hein? Não perca, o nosso padrão ouro. Coitada da Letícia. Não, eu tenho certeza que ela vai mais do que superar a expectativa da gente. Eu não tenho dúvida. Eu sei que eu estou falando. Como é a história das palmas aí, Bia? Como é? A apresentação da Letícia está pronta antes da pandemia. Ela já sabia que ia ter uma pandemia. Antes de todo mundo, a apresentação dela já está pronta. Não, as palmas é só no final, quando acabar, todo mundo liga as câmeras, né? E o áudio e bate palma. Né, Davi? Davi vai propor isso. Eu vou propor? É bom saber, porque eu não estava ciente, mas podemos então, propor. bota no script aí. Bom, em nome como mediador aqui desse dia de hoje, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui. Eu sempre agradeço a oportunidade de fazer parte do DMQ, né? E eu acho que foi mais uma tarde muito enriquecedora para a gente, do departamento, e para quem pôde participar. Eu solicito que todos assim, né, que tiverem interesse nesse projeto que nós estamos desenvolvendo, que deem uma olhada no chat, né, que nós temos a agenda dos próximos encontros, nas próximas semanas, e temos também um canal do YouTube onde esses vídeos ficam disponibilizados. Então, para quem quiser também compartilhar e indicar aos colegas, nós agradecemos. Agradecer a presença de todos e agradecer a Lu pela ótima apresentação por essa tarde. Bom, e uma salva de palmas, é isso, Bia? Isso. Então, todo mundo, por favor, abra a nossa câmera. Todos nós estamos aqui. Tchau, gente. Até a próxima.